Olá, meus alunos do 7º ano. Vamos aprender agora um pouco sobre as conjunções em espanhol, certo? Alguns tipos de conjunções especificamente. Então, esse conteúdo faz parte do capítulo 6 do livro de vocês, correspondente já à 3ª unidade. Então, por favor, acompanhem com o livro Conjunções, capítulo 6 da língua espanhola, certo? Vamos lá. Las conjunciones são palavras invariáveis que se utilizam para unir palavras dentro de uma oração. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que são palavras invariáveis, que não vai variar de gênero ou número, certo? E que são utilizadas para unir, para enlaçar palavras dentro de uma oração. Vamos para alguns tipos de conjunções que vamos aprender agora, porque não vamos aprender todos os tipos de conjunções, somente algumas específicas do conteúdo do livro de vocês, certo? ¿Qué son las conjunciones? Primeiro, las conjunciones são as palavras que servem para unir duas palavras dentro de uma mesma oração. Então, são as palavras que servem para unir duas palavras dentro de uma mesma oração. Estas são invariáveis. Então, não sofre variação de gênero e de número, certo? Quando eu digo que são invariáveis, é porque ela não vai variar o gênero e nem o número. Não vai passar por masculino e feminino, não vai passar por singular e plural. São invariáveis. Exemplos: Roger e Guilherme são amigos. Então, aqui no meio a gente tem um exemplo de uma conjunção, o Y, justamente que a gente vai aprender na aula de hoje. Elige azul, rosa ou verde. Então, escolha azul, rosa ou verde. O O aqui também, ó, a letrinha O, também é um exemplo de conjunção. E me gusta mucho la pasta, pero no tanto como la ensalada. Eu gosto muito do macarrão, mas não tanto como a salada, certo? Então, pero é um exemplo também de conjunções. Porém, na aula de hoje, a gente vai se atentar às diferenças entre a conjunção Y e O. Primeiro, conjunções coordinantes. Elas unem elementos que estão em el mismo nível jerárquico, es decir, que realizam a mesma função ou pertencem à mesma categoria gramatical. Primeiro, quais são os tipos? Copulativas, disjuntivas, adversativas, distributivas e explicativas. O significado das copulativas sumam os significados. Então, eles somam os significados. Os significados são unidos. Quais são as conjunções? O Y, o E, o ni e o que. Não habla nem come. Viene e va. Não fala nem come. Vem e vai. Então, somam os significados. As disjuntivas têm o significado que apresentam duas opções que se excluem. Então, apresenta duas opções que uma exclui a outra. É uma escolha, certo? Quais são? O, ou, ora ou bien. Ou agarras al niño ou das de comer. Ou você pega o menino, ou você dá algo para comer. Então, ou uma coisa ou outra. São opções que uma exclui a outra. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Essas duas aqui são as que nós vamos estudar agora. As adversativas unem elementos de los quales el segundo corrige algo de primeiro. Então, o segundo corrige algo do primeiro. Quais são? Pero, sin embargo, aunque, sino que, más bien, no obstante, etc. É um livro curto, pero muito interessante. Então, um corrige o outro. É um livro curto, mas, que pero significa mais, muito interessante. Distributivas apresentam dois elementos a los que unem como alternantes. Quais são? Ya, bien, bien, etc. Esta tarde já saía el sol, já se escondia.
Então, essa tarde já saiu o sol e já se escondia. Então, unem elementos como alternantes. As explicativas, el primer elemento de la coordinación es aclarado por el segundo. Então, o primeiro dá um aclaramento com o segundo, dá uma ideia maior com o segundo. Quais são? Es decir, ou esto es. Los hombres somos onívoros. Es decir, comemos de todos. Então, os homens somos onívoros, ou seja, quer dizer, comemos de tudo. Então, o segundo aclara o que já foi dito com o primeiro, são as explicativas. O que a gente vai estudar na aula de hoje são as copulativas, o Y e o E as disjuntivas, o O ou o U. Copulativas. Utilizam como nexo conjunções copulativas Y, E y ni. Tras mucho haber anhelado e buscado e tropeçado, allí el armó. Então, há muito fazer explicado, por exemplo, buscado e tropeçado, eu falhei no amor, certo? Não me quedé com la ayuda e investiguei tu direção. Eu não fiquei com a sua ajuda e investiguei o seu endereço. Ayer não me escreviste, nem me mandaste mensagem, nem chamaste por telefone. Então, nem uma coisa nem outra. Ontem você não me escreveu, não me mandou mensagem e nem me chamou pelo telefone. As conjunções sirvem para unir palavras e orações. Se convierte em E quando a palavra seguinte empieza por I ou HI. Então, o Y serve para unir as orações. Só passa a usar o E quando a palavra seguinte começa com I ou HI, certo? Mas normalmente a gente utiliza a conjunção Y, que em português temos como tradução a letra E, certo? Então ela serve para unir palavras e orações. Somente vamos usar a letra E, que é uma exceção, quando a palavra seguinte começar com I ou HI. Aqui, a Carmen le gusta mucho el cine y el teatro. Então, eu gosto de uma coisa e de outra. Me levanto temprano, voy a correr y luego me ducho y voy a trabajar. Então, eu acordo cedo, vou correr, logo tomo banho e vou trabalhar. Agora, nos encanta merendar pan e higo. Então, por que eu usei a letra E aqui? Porque a palavra seguinte começou com HI. Como hacía nuestra abuela. Eu gosto de lanchar pão e figos, como fazia nossa avó. Certo? Unir tem a mesma função que Y, pero se usa quando une elementos negativos. Não me gusta ni el cine ni el teatro. Eu não gosto nem do cinema e nem do teatro. Ni baila ni canta bem. Nem dança e nem canta bem. Não se levanta temprano. Ni va a correr, pero se va a trabalhar. Não se levanta cedo. Nem vai correr e nem vai trabalhar. Então, ni significa o nem na língua portuguesa. E só para vocês não esquecerem, o Y significa a letra E, que serve para unir palavras e orações. A exceção é quando a gente usa o E, certo? Da língua espanhola, o E só é usado diante de palavras que começam com I ou HI. Aqui, as conjunções Y e E. Se a seguinte palavra empieza por I ou HI, em vez de poner la Y, que significa, se diz em espanhol, la Y, se pone una E. Se mantém la Y quando a seguinte palavra começa por ditongo, açúcar, hielo, cobre e hierro. Então, quando há um ditongo, pode usar o Y, que é Y, certo? Se a palavra se encontra a princípio da frase, se pone o Y e no E. Ignacio se ha ido. Então, se estiver no início da frase, você pode usar o Y no lugar do E. Hay que gravar e iluminar. Aqui é a exceção, porque a palavra seguinte começou com I e não é um ditongo e nem é o início da frase, certo? Agora vamos para as disjuntivas. A conjunção disjuntiva O ou U apresenta as orações coordenadas por ela como contenidos que se excluem simultaneamente, ou bem como possibilidades alternativas para
uma mesma realidade. Então, a gente vai usar o O ou U quando se exclui ou uma coisa ou outra. Normalmente, a gente usa o O, certo? Que em português seria o nosso OU. Mas a gente só vai utilizar o U quando for uma exceção. Quando a palavra seguinte começar com O ou HO. Aqui o exemplo. O paga usted su deuda ou lo demando judicialmente. Ou você paga a sua dúvida ou eu mando intimação, né, judicialmente. Aquele charlatão hablava ou grasnava sem cessar. Então, aquele charlatão falava ou grasnava, ficava grasnando, né, sem parar. Então, o significa uma alternância ou uma coisa ou outra. Oraciones disyuntivas. Las oraciones disyuntivas cuentan con una o más conjunciones disyuntivas. O estudias más ou não vas a passar em exames. Ou você estuda mais, ou você não vai passar na prova. Então, o O, em espanhol, significa o ou da língua portuguesa. É uma escolha, é uma alternância, certo? Las conjunciones O ou U. En el caso de la siguiente palabra empieza, começa por O ou HO, cambiamos la O por una U. Por exemplo, elige plata ou ouro. Escolhe prata ou ouro. Se está entre dois números e o número do segundo empieza por O, também cambiamos o O por U. Has quedado quarto ou octavo. Então, você ficou em quarto ou oitavo. Então, se o nome estiver entre números, certo? Que começam com a letra O, quando você coloca ele por escrito, então, vocês também devem usar a letra U. La conjunción O se escribe siempre sin tilde. Então, siempre sem tilde. Então, sempre vai ser utilizado sem acento, certo? Porque antigamente, antes da mudança ortográfica, a gente utilizava o O acentuado para diferenciar. Mas houve a mudança ortográfica e agora, la conjunción O se escribe siempre sin tilde, sem o acento agudo. Regla de eufonia, las conjunciones O, que significa O, Y, que significa E, que é Y. Delante de O o HO cambia por U. Perro, o oso, mujer, o hombre. Delante de I e HE cambia por E, troca por E. Juventude, infância e alimentos e higiene. Certo, gente? Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido o assunto. Não é um assunto muito difícil, certo? Mas a gente não pode deixar de estudar. Estudem bastante, a atividade está no capítulo 6, como eu disse a vocês. Esse é um conteúdo do capítulo 6. Respondam, que durante a nossa aula ao vivo a gente faz a correção, tá certo? Fiquem com Deus. Hasta la próxima classe de espanhol. Até a próxima aula de espanhol. Te extraño mucho. Eu sinto muitas saudades. Beijos. Se cuidem e estudem bastante, tá? Tchau. Hasta la vista.